Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. A apresentação Carlos Frederico Gomes. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa Hora da Verdade na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e na sua TV Litoral, canal 5 da NET. Não tem outro assunto, o assunto no Brasil hoje é crime político, só se fala em crime político. Teve o assassinato da vereadora Marielle e agora a possível agressão a tiros à caravana do presidente Lula. Eu digo possível porque num ano eleitoral tudo é possível. Pode ser uma agressão, uma coisa muito séria. O Brasil vive um momento institucional terrível. E pode ser também uma coisa forjada, porque nós estamos em época de eleição e tudo é possível nesse país. A gente já viu esses filmes, a gente já sabe como funcionou a história do Brasil nos últimos anos. Se você der uma rápida recapitulação na história do Brasil, você vai ver a quantidade imensa de presidentes que não terminaram o mandato, a quantidade imensa de golpes de Estado que houve, afastamentos, assassinatos, suicídio, enfim, tudo que você puder imaginar acontece na história política do Brasil, né? E esse ano não está sendo diferente, só que tem um problema. Tudo isso gera um risco de ruptura do processo democrático brasileiro, ruptura do Estado democrático brasileiro, e que é meio capenga, ou é muito capenga, né? Por que isso pode acontecer? Porque a justiça brasileira está completamente desmoralizada. O judiciário brasileiro está desmoralizado. O judiciário brasileiro, ultimamente, ele tem uma postura totalmente pessoal. O correto é que seja impessoal. Ele é totalmente pessoal. Ele escolhe a maneira de julgar cada cidadão de acordo com a importância dele. É um cidadão condenado e não vai preso, é o caso do Lula, e são vários presos preventivamente, sem condenação. De acordo com a importância, de acordo com a banca de advogado, de acordo com a força política, ou seja lá o quê, né, que faz com que se tome essa decisão. Na última sessão do Supremo Tribunal Federal, foi aquele vexame que deram a liminar, uma coisa que nunca tinha sido feita lá, foi feita, não dita por mim não, dita por eles mesmos, né? Passaram 5 horas para decidir se o habeas corpus podia ser julgado, depois passaram mais 2 horas para decidir se podia ser adiado o julgamento. Onde adiaram, descobriram que se o homem podia ser preso, aí fizeram a liminar e botaram o julgamento para o dia 4. Mas é uma loucura, não tem uma coisa para se dizer a não ser vergonhoso. Você vai para o executivo, é um presidente que já está denunciado como chefe de grupo de organização criminosa, é mala de 500 mil, é vantagem por cima de vantagem, seus assessores todos presos, afastado, preso, gente condenada, gravação de propina, é uma loucura. E o legislativo precisa falar, né? Congresso Nacional destruído no chão. Para terminar de somar os motivos e os vetores para uma ruptura democrática, o que estava faltando começou a acontecer. Ou seja, agressão física a um grupo que queira fazer política. Impedir o ir e vir de uma atividade política partidária, que é a caravana Lula, que está no sul do Brasil. Culminou depois daí com tiros, que já o PT já está pedindo para ser apurado como atentado político. Quando descamba para a violência, era o argumento final.
o incremento final. Era a cereja do bolo que faltava para justificar uma ruptura democrática. E é o que nós estamos vivendo. E essas pessoas que estão fazendo isso devem se tocar do grau, né, do grau da gravidade dos seus atos. Porque pode levar o nosso país a uma ruptura democrática, a gente voltar a um processo de ditadura que passou-se décadas para ser estipado do país e chegasse a nossa democracia, que é uma criança, né? Não é nem um adolescente, uma democracia aí do colo para cá. E mesmo sendo uma criança, está sendo ameaçada, né, para a gente voltar, retroceder a um tempo obscuro da ditadura, do cerceamento de direitos e garantias individuais do cidadão, apesar de a gente ter muito pouco. Então, é um caldo grosso de coisas ruins que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Você vem acompanhando isso tudo no programa Hora da Verdade. Todos esses passos do impeachment, do possível impeachment depois do afastamento do Temer, enfim, tudo que aconteceu você vem acompanhando aqui. E a gente começa sempre estarrecido, todo o programa, e continua estarrecido. Estarrecido porque nunca se viu tanta coisa ruim acontecendo numa quadra de uma vez em um país como aconteceu no Brasil. A gente só consegue sobreviver economicamente. Esse país ele é espetacular. A realidade é essa. Por ele ser um gigante, por ele ter um parque industrial invejável, por ele ter um povo trabalhador, muito trabalhador, por sinal, e ser um país continental, a gente consegue sobreviver a tudo isso e ainda manter um certo padrão econômico que permite que o Brasil ainda continue sendo respeitado. Agora, a qualidade de vida do povo brasileiro, cada dia que passa, cai mais. E ninguém está nem aí. E o pior de tudo isso, de toda essa quadra, é que tudo isso está acontecendo, aí é que eu tenho medo, num ano eleitoral. E ano eleitoral, sempre a gente diz o seguinte, vale tudo. No Brasil, a máxima da política é que é feio perder. Vale tudo. E o vale tudo começou. Tiro, ovo, agressão de um lado, agressão do outro, filmes, jogo baixo, a justiça desmoralizada, o executivo desmoralizado, o legislativo perdido e desmoralizado, enfim, tudo que eu falei aqui, esse caldo de coisa ruim, nós vivemos no Brasil. Não sei o que é. Vai dar. O que eu sei é que nós temos que fazer o alerta para que alguém, né, se tiver alguma liderança no Brasil ainda possa ser ouvida, levante a voz e peçam que parem, né, para que a nossa democracia continue. Luiz, é sem fim, né, a crise no nosso país, totalmente sem fim. Quando a gente pensa e já viu de tudo, vem essa história da agressão ao Lula e agora, que eu nem comentei no comentário inicial, ameaça a um ministro do Supremo, que deixa a gente de cabelo em pé, porque há muito pouco tempo atrás, o outro ministro que ela relatou justamente da Lava Jato, morreu de forma misteriosa, né? E foi aquele acidente de avião com Teresa Vaz. E agora o ministro substituto dele, que é o Fachin, está ameaçado de morte, ele e sua família. Complicado, né, Michel? Sem dúvida. 2 semanas atrás, praticamente, quando houve o assassinato da vereadora Carioca, eu achei interessante. Não houve uma comoção geral, né? Pelo contrário, houve uma divisão. Pessoas que a santificavam e pessoas que a demonizavam. A gente falou isso aqui, que o que deixava a gente mais estarrecido é que ela não tinha, praticamente, há poucos dias que tinha morrido, e ela saiu de santa ao demônio, atingiu a família, coisa absurda. E eu estava até explicando que é porque a política brasileira é muito imunda e politizaram a morte da moça. E para completar, agora, nessas últimas 72 horas, uma discussão estéril, que é sobre um seriado da Netflix,
Pelo amor de Deus, Carlos Frederico. Tanto assunto sério para o país estar debatendo, você entra nas redes sociais, em alguns círculos de conversa social, as pessoas, um xingando o outro, por causa de um seriado. E a conversa e a confusão continua. Estou vendo aqui agora no UOL, o líder petista colocando que esses tiros que deram no ônibus. O Lula não ia nesse ônibus, não. O Lula ia no outro canto, mas o tiro que deram no ônibus. Não foi um atentado ao Lula, foi um atentado à caravana. Né? Segundo eles estão dizendo que foi um atentado à caravana. Os petistas querem que apure o tiro à caravana de Lula, já gritando e afirmando que foi crime político. Ou seja, é um apelo muito bom para a eleição, né? Sem dúvida. Não, como fizeram com a vereadora do PSOL, né? Como fizeram. O Lula disse que gosta de briga, mas respeita a democracia. O delegado do caso, Lula, nega afastamento, ele está afastando, mas negou afastamento. E já tem tiros, pode ter sido armação, diz líder Tucano. Está dizendo aqui. É isso que eu ia falar. Que os tiros pode ter sido armação para criar um factoide. Mas por que o PSDB adotou esse tom agressivo? Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, o PSDB, no lugar de levar o debate para outra seara, como, por exemplo, políticas públicas na área econômica, área social... Quem falou isso foi o Nilson Leitão, viu? Do PSDB. Não, mas estou dizendo, o PSDB começa a tentar usar o mesmo tom de agressividade de Bolsonaro e seus seguidores contra o petismo e o lulismo. Quer dizer, a nossa política ela vai abaixando o nível cada vez mais. Eu imagino o que é possível, né? Aí, Luiz, num país em que a mentira campeia, a história dessa fake news vai pintar e bordar esse ano. Se estão apelando para isso, cara. Estão apelando para mentira, armação, tiro. Estão apelando para tudo. Morre uma pessoa assassinada de forma bárbara, como foi a vereadora, fazem um uso político disso, um total descaramento, né? Aí a direita brasileira... distorcem os fatos. A direita brasileira, de forma violenta, fez aqueles protestos, não tinha necessidade daquilo, né? Não, acredito que não. Não tinha necessidade daquilo. Qual o problema? Porque eu não posso nem concordar com as bandeiras dela, mas eu concordo que ela tinha o direito de defendê-las. Os caras estavam... Democracia é isso. No processo normal, cara. Democracia é isso. A caravana estava no processo normal de falar. Também. E ninguém tem o direito de impedir ninguém de ir a lugar nenhum, de cara. ir e vir. Ninguém tem o direito de impedir ninguém de ir a lugar nenhum. Apesar, a gente não vai deixar de ressaltar, que muitas vezes o PT fez isso, usou a violência naquelas agressões a... Mário Covas. Mário Covas. Não. Os professores, numa greve de 99, o Mário Covas ainda se recuperando de um câncer, passou entre os professores e foi agredido com bandeirada e tudo na cabeça. O uso de ovos também não é novidade. A CUT usava muito. A questão também de invasão de fazenda, quebrar propriedade privada, destruir propriedade da Embrapa, como aí que é o X da questão. O PT não fica bem no papel de vítima. O PT, quer dizer... ele fica bem no papel de pedra. É aquela história. Você conhece o cara, aí o cara diz, rapaz, fui roubado. E ele pode até ter sido roubado, agredido, mas a fama dele é tão negativa que você nem sabe se ele não pode estar inventando essa história. É o que acontece hoje, infelizmente, com o Partido dos Trabalhadores e a sua principal liderança. Porque é interessante, quando você conversa com as pessoas, não acontece uma solidariedade instantânea. Não acontece. Assim, não podia ter feito isso, tal. As pessoas ponderam que não deveria ser feito isso, mas não se sensibilizam com o que o Lula está sofrendo. Eu vou dar um exemplo parecido com isso. Num processo em que Dilma estava perto de sair do poder. Você conversava com as mulheres, especificamente, e você notava que elas não se identificavam com o sofrimento da outra mulher. Pois é, o que a gente lamenta é que a discussão hoje é geral, no país como um todo, com medo em relação à ruptura. Agora, Luiz, antigamente tinha figuras que tinham respeito do país, né? Políticos, e no momento de crise como esse, se levantava e costurava a saída,
né, fazia um encontro. Bora usar uma analogia do futebol? Hoje em Nós dia- tínhamos aquele jogador experiente do time, que quando a gente levava um gol, pegava a bola, botava debaixo do braço, ia para o meio de campo e dizia, calma, que a gente vai empatar e conseguir virar a partida. Quer dizer, no Congresso nós tínhamos, por exemplo, em épocas de crise, até pouco tempo atrás, um Ulisses de Guimarães, Pois é, tem vários. o próprio Mário Covas. Agora, hoje, o problema nós vivemos num país raivoso, dividido, Radicalizado. totalmente radicalizado. A direita faz questão de demonstrar o ódio à esquerda, em todos os sentidos. E a esquerda A mesma também não ajuda muito, não. é da mesma maneira, né? Retruca da mesma maneira, com a mesma violência, esse ódio da direita. Só que há um detalhe. E que é muito bem representado pelo Lula e pelo Bolsonaro. Mas só que tem um detalhe. Quando a esquerda, há 20 anos atrás, fazia o jogo raivoso, você tinha uma direita extremada muito pequena. E essa direita extremada, ela veio crescendo nos E desorganizada, né? desorganizada. Mas nos últimos 10 anos, ela tomou corpo. Mas você sabe por quê, Luiz? Tomou. Você avaliou por que tomou fogo? Principalmente pelo fracasso do sistema partidário brasileiro. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que a esquerda exagerou. Algumas bandeiras, Algumas temas, bandeiras eu acho que sim. e temas afrontou a tradição familiar, afrontou a vida do cidadão comum brasileiro, a sua religiosidade, a sua família, a maneira que ele vê a família, Desvirtuou os direitos humanos. a questão dos Desvirtuou. a questão dos direitos humanos, Ela desvirtuou. ficando sempre do lado do direito humano do bandido, esquecer a vítima, né? Isso gerou, foi criando uma legião de pessoas Germinou. que jamais se atentavam nem para a política. E hoje estão na trincheira lutando contra isso, porque atingiu a vida delas. Você, por exemplo... Tu se lembra da história dos aloprados do PT, né? Eu me lembro... Alopraram nessa área também. E criou isso, Luiz. Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, a esquerda, ela teve o poder de distribuir, ela colocou 30 milhões de brasileiros para consumir, que antes não consumia, né? Ela permitiu... Mas só para consumir, depois que o dinheiro secou... Mas ela colocou. Mas depois que o dinheiro secou, tá aí. Não, mas ela colocou, o Brasil conseguiu rodar num momento de crise mundial. Sem dúvida. Com o ProUni, vários brasileiros pobres se formaram, né? Milhares de brasileiros pobres se formaram. O Ceará tem uma escola técnica, hoje tem mais de 100. Não, tem um lado positivo. Houve um avanço muito grande na área da universidade, né? Houve um avanço grande também na questão da distribuição de renda, da agricultura familiar, na questão da distribuição de renda, na questão do valor do salário mínimo. Tudo isso aconteceu, tudo foram coisas... Cara, Frederico, isso aconteceu e foram coisas boas, importantes. Você esperou quantos dias para receber seu primeiro celular da Tele Ceará? Pois houve mudanças... Você passou meses... houve mudança na área de comunicação. Na área de comunicação, que eu já nem sei, não posso nem reputar se foram boas ou não, sei que avançou muito. Agora, o que eu estou querendo falar, Luiz, é que junto com esses avanços, que eram importantes, a esquerda não se contentou e quis fazer novas famílias e quis atacar a religiosidade e quis contrapor tradições e gerou um detalhe. E gerou o que nós estamos vivendo aqui hoje. Um detalhe. Olha, o exemplo claro, houve um ataque formalizado contra a fé, né? Porque a fé do Brasil, ela também tem um pedaço político. E que tradicionalmente eram contra a esquerda. E eles achavam que eles tinham que destruir esse pensamento e procuraram meios, estratégias que levou ao ódio que hoje existe. Olha, ninguém nunca pensou ter Globo e Record junto, Luiz. A Globo e a Record eram antagônicas, eram contrárias, né? E a Record que representa o evangélico,
e o resto da Igreja Católica que ficou perdida nesse processo, hoje a Igreja Católica está unida com a Record justamente contra a Globo, para tu ter ideia, que tem um pensamento Liberal ao extremo, né? Liberal ao extremo. Porque uma coisa é você falar a favor da diversidade, que você tem que respeitar, outra coisa e é não você pode ser homofóbico. Outra desfocar coisa a família tradicional. é você colocar num livro para uma criança que ela tem o direito de escolher o sexo que ela quer ser, falar em sexo de uma criança de 5 anos. Qual é o pai que quer sua filha, seu filho falando de sexo em 5, 6 anos de idade, como aquela história, e quiseram passar a nível nacional e no estado daquele pensamento enlatado que veio da Europa para cá, que é a igualdade de gênero, né? É interessante, na novela das 21 horas da Globo, tem um cara que era médico, casado com uma moça, se assumiu que é gay, vive com um rapaz moreno, afro-brasileiro, tá entendendo? Da mesma casa. Como se isso fosse natural, sabe? Quer dizer, a Globo, de alguma maneira... Mas isso acontece, Luiz, não é na novela, cara. Isso acontece quando termina um noticiário. Eles estão classificando a família brasileira, de um homem, a mulher e os filhos, como uma família, mudou o nome, é a família tradicional, atrasada. Isso atingiu a família. Isso criou uma uma animosidade de graça, sem necessidade. Aí, que foi que aconteceu? Em vez de amenizar o preconceito, aflorou o preconceito. Verdade. Entendeu? E um dos motivos do que está acontecendo aqui, dessa reação, é justamente em cima disso. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, não sai não, eu volto já já com o segundo bloco do programa Hora da Verdade. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, faz gosto de você andar. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e na sua TV Litoral, canal 5 da NET. Luiz, no meio desse caldeirão que a gente falou, e houve algumas liberações, poderemos dizer assim, né? Soltaram um cara que estava preso preventivamente, e foi o Pisciani, presidente da Câmara, presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, da LEGE, que foi preso, né? Ainda é deputado, né? Não foi nem caçado, né? É deputado. É deputado. Ainda é presidente e ele do foi Poder solto. Legislativo do Estado do Rio Ele de foi Janeiro. solto devido às condições de saúde dele, que são precárias, que ele tem um câncer de próstata. Não, é interessante. Quando os casos do Rio de Janeiro vão ficar na história. A esposa do Sérgio Cabral foi solta porque não tinha alguém ficasse com os filhos. Eu tenho a impressão que quem está na Semana Santa, quem pegaram para Cristo mesmo foi o Sérgio Cabral, né? Na realidade não tem santo, não. Esses caras participaram de tudo isso junto, né? Isso é um fato, que é preciso até o atual governador ser lembrado. Esse mais do que qualquer outro, né? Olha, a maior afronta ao Estado Democrático de Direito e à justiça brasileira é o Pezão continuar no governo. Esse, para mim,
até a caneta voou. Viu? Esse, para mim, é a Literalmente maior, é a maior afronta à democracia brasileira é essa. Porque o Pezão, ele foi vice do Cabral quando o Cabral foi governador. E foi o cara escolhido para dar continuidade ao governo dele. Ou seja, o assalto dele, o roubo dele, a destruição do Rio de Janeiro. Entendeu? A destruição do Rio de Janeiro. E esse cara continua lá. Né? É impressionante O isso. povo do Rio de Janeiro tem pago um preço muito O Pisciani tem uma coisa a favor do Pisciani, vocês não vão acreditar. Falei, vou retornar a falar sobre isso aqui. Sabe o que eu estou querendo dizer? O presidente Lula, ele, toda essa confusão que eu falei aqui, desse julgamento do Supremo, a gente não falou ainda, né, Luiz? Mas passaram 5 horas discutindo se o presidente Lula teria direito a esse habeas corpus no Supremo. Depois decidiram que ele teria direito ao habeas corpus. Deram uma liminar? Depois decidiram que ele teria direito, então poderia botar o processo para ser votado, se concedia ou não. Lembraram que tinham que pegar um avião. Aí passaram mais 1 hora discutindo se poderia ou não adiar a sessão. Resolveram que podiam adiar. Aí depois que adiaram, o advogado de defesa lembrou que se a sessão fosse adiada, para que o ministro Marco Aurélio, o grande causador, inclusive, do embate, do debate, que foi quem levantou a questão de ordem para que essas ações genéricas em relação à prisão em segunda instância fosse revista. Pois o cara criou o problema e disse que tinha que pegar um avião para passear. E eles adiaram. E depois que adiaram, Luiz, eles se lembraram que tinha um advogado de defesa lá e disse: enquanto o Lula vai ser julgado segunda-feira, ele vai ser preso. Aí eles inventaram a liminar, né? Liminar. Né? E criaram um bicho que ninguém conhecia, que era uma liminar para aguardar eles voltarem das férias de 11 dias da Semana Santa, porque enquanto eu estou aqui gravando hoje, quinta-feira, Santa, eles estão de férias desde a semana passada, cara. Eles não podem interromper 1 minuto, o cara não pode deixar eu pegar o avião, não. Eu tenho que pegar o avião. Mas o Brasil que espere. Deu no que deu, tá aí a confusão lá. O Luiz lembrou isso lá no nossa co-irmã, Luiz, é verdade, você falou. Quer dizer, que nós estamos num embate, que eu expliquei a você que... Um dos culpados que você disse. Por criar esse caldeirão que estourou agora na região sul. Foi a falta de julgamento, você lembrou muito bem. O Luiz você está certíssimo, Luiz, foi. Se tivesse julgado aqui naquele dia, o Lula nem teria ido para essa caravana. Provavelmente não. E nós teríamos hoje, com certeza, uma probabilidade muito grande de ele estar literalmente encarcerado. É o Supremo Tribunal Federal contribuindo para essa instabilidade que a gente vive. É impressionante isso. Na entrevista de segunda-feira dessa semana do juiz Sérgio Moro, o que nós notamos? Nós notamos que o Sérgio Moro, muito habilmente, construiu um lobby ao lado dele. Movimentos sociais que estão se organizando para ir para a rua e grande parte da imprensa. Você tem uma ideia, no Congresso, a MP sobre a prisão depois de segunda instância está ganhando assinatura, independente do presidente Rodrigo Maia e Michel Temer. O interessante isso, o Moro levantou, né? Lembrou que a gente não devia ficar, se isso acontecesse, ninguém deveria ficar triste, não. E a saída podia até ser na eleição, o próprio presidente se comprometer, né, em lutar para aprovar a prisão em segunda instância. Coisa que olha, eu fico impressionado, Luiz. Essas coisas porque ele pensa que a gente não tem memória. Quantas vezes, Luiz, você viu figuras do PT dizendo que o Brasil é o país da impunidade, no tempo que o Fernando Henrique governava, dizendo que criticando o Maluf. Zé Disseu. Criticando o Maluf, que o Maluf jamais seria preso. Falando que o transitado julgado era uma coisa sem fim, né? Marta Suplicy. Que o transitado julgado era uma coisa sem fim. Quando era para os outros, quando voltou-se para eles defendem isso, que estão queimando a Constituição brasileira. Rapaz, quem é que sem consciência, que não sabe que a história do transitado julgado é igual à impunidade. Porque você não termina o processo, de julgamento. Você viu, o Lula votou, não foi? O Lula para ser julgado, o Moro é o juiz mais veloz
e já apareceu na Justiça Federal Brasileira, ele passou mais de um ano, foi, Luiz. Veio para o próximo ano agora, foi para o TRF, que é o tribunal mais rápido que tem também. Depois que julgou, já teve embargo, já foi julgamento de embargo, já teve outro julgamento de embargo, estão falando que poderiam pedir os embargos dos embargos, tu viu eles falando? Não iam pedir, porque aí, como é embargo do embargo, o relator pode desconsiderar, né? E desconsiderou. Mas ainda não foi publicado o acordo dessa história. Quer dizer, é um país, cara, que a justiça não é para julgar, é para fazer de conta. E é isso que a segunda instância acaba. Quando chega a segunda instância, não. Você foi preso e você vai para cadeia. Porque o que é que acontece? O cara matou uma pessoa, eles ficam pensando só na questão da corrupção, né, Luiz? E o Moro, como é que foi que o Moro falou? O Moro falou, rapaz, vocês estão preocupados com o Lula? Eu estou preocupado só na minha comarca. Na minha comarca, na minha vara, tem mais de 125 pessoas que serão soltas. Pedófilo, traficante, tudo preso em segunda instância. Efeito cascata. E se você botar para o Brasil, são milhares de pessoas que seriam soltas se houvesse a mudança em segunda instância. Você pensou um negócio Nós desse? temos chefe de facções que ainda não foram nem na primeira instância. Agora, Luiz, o meu país é esculhambado, né? Aí como a justiça brasileira. E a gente não precisa ter notável saber jurídico, nem ser advogado para discutir isso, não. Isso é a nossa vida, é só a gente ver. Olha, a prisão provisória, prisão preventiva é prisão provisória. Nós estamos discutindo se o cidadão que está condenado a 12 anos pode ser preso. Enquanto isso, o Pisciani foi solto, está aqui. O Pisciani foi solto, né? O Pisciani foi solto, Luiz. Ele não tem condenação, não, Luiz. É uma prisão preventiva. E ele foi solto discutindo. Ele não vale nada, o vagabundo, mas ele não foi. Eu tô querendo dizer. Mas o que é a prisão preventiva? Parte do pressuposto de que o juiz acha que se ele estiver solto, ele vai tentar apagar as provas. Jorge Pisciani deixa presídio para cumprir prisão domiciliar. O deputado estadual Jorge Pisciani deixou a cadeia de José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, às 19h30 de quarta-feira passada, preso preventivamente. Preso preventivamente desde novembro. Carlinhos, deixa eu só... Agora, só querendo dizer... Só fazer um parênteses aqui. A aqui. prisão preventiva, Luiz, não tem como demorar 5 meses, não, cara. Deixa eu só fazer o próprio juiz Moro falou sobre isso. Mas deixa eu só... Que ele como a desmoralização da justiça brasileira era tão grande que ele teve que usar o artifício da prisão preventiva, entendeu? Ele falou na entrevista, ele deu no Roda Viva, ele teve que usar o artifício da prisão preventiva para poder mostrar que a Operação Lava Jato podia ir em frente. Mas ele mesmo reconheceu que a prisão preventiva não pode ser usado como está sendo usada, não. É interessante. Antes da prisão do Pisciani, ele trabalhava mais de 12 horas lá na Assembleia Legislativa como presidente, viajava no final de semana para comprar cavalos avaliados R$1 milhão para cima. Para cima. A esposa do Pisciani me parece que é mais nova do que a maioria dos filhos dele. Mas isso é uma prática aqui, homem. Não, aí a mulher do Temer é mais nova do que... Não é interessante isso. Não, concorda comigo. É interessante. Esse homem, quando vai preso, a saúde dele se desmorona. Paulo Salim Maluf. 2 meses antes ele foi filmado... Esse aí não. Esse aí calma. Tem uma condenação. E só está preso por causa da segunda instância. Esse foi condenado. Tudo bem. E esse aí passou todo o processo, foi ser preso com mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Pode estar do transitado julgado. Pra você ter ideia como é que é isso. Que é até uma coisa que a gente fica até... Perdeu um homem com 80 e quantos anos? 84. 84 anos. Que já está em casa porque foi dada a ele agora a questão humanitária. A questão humanitária foi dada e eu vou dizer, Luiz, tem que ser dado mesmo. 80 e tantos anos. Não tem sentido, vai morrer na cadeia. Quer dizer, ele era para ter sido preso antes. Não ter cometido os crimes que ele cometeu, o roubo que ele fez, a destruição que ele fez em São Paulo. Né? Isso foi julgado, é o período que ele passou na prefeitura pela segunda vez. Não foi nunca foi julgado no período que ele foi governador e prefeito de São Paulo nos anos 60 e 70. Mas isso não vem ao caso.
Onde eu quero chegar? É interessante. O próprio Lula também, entre outros réus, já tem mais de 65 anos, Carlos Frederico. O que acontece? Como é que vai ficar o nosso sistema penitenciário? Porque esses homens mal chegam lá, já estão tudo saindo por causa de doença. Levam uma vida de milionário fora, e quando chega lá... Mas esses nós estamos falando aqui são velhos. É isso que eu quero chegar. A história do câncer, do piscínio é verdadeira. Ele superou. Eu sei. Então, do Maluf também. O que acontece? Aconteceu do Maluf também. Agora câncer na próstata acima de 60 anos é normal. Agora, o que eu estou querendo dizer, Luiz, e aí que é preciso a gente entender, que a justiça ela não pode ser personalista do jeito que está sendo no Brasil, não, cara. A gente não pode aceitar. A justiça brasileira é julgar por nome. Você tem isso que vale para ti, não vale para mim. Se tu é rico e poderoso, eu sou pobre. Carlinhos, o Sérgio Machado está numa mansão ali na Dunas. É justamente por isso, Luiz. Absurdo. É justamente por isso. E quando a gente chegou nesse processo, aprender os poderosos, a gente viu que tinha poderosos acima de poderosos. Os irmãos Batistas. Os irmãos Batistas estão em Era casa. brincadeira. Mas o Marcelo Odebrecht passou mais 2 anos. Entendeu? A discussão, qual é a minha discussão? A minha discussão é essa, cara. E que aí você Os baratas não passam 6 meses. Os baratas, vocês estão presos aí, os baratas? Não, estão soltos de novo. Não. Mas por conta disso é um judiciário desmoralizado. O Gilmar Mendes foi agredido de novo em Portugal. Mas são homens e estão aqui e hoje julgando o Supremo. Cadê o Gilmar? Está em Portugal. O Gilmar vai em Lisboa, como eu vou aqui. Na Santa Quitéria, no Itapajé, Irauçuba, em Sobral. Isso é molecagem, cara. Isso é brincadeira de mau É gosto. país de fantasia. Isso é brincadeira de mau É a gosto. segunda vez já que o Gilmar é agredido em Lisboa, mano. Acho que ele mora lá em Lisboa e diz que é cidadão brasileiro. Foi agredido em Lisboa. Agora, quando as pessoas dizem que nós podemos retroceder a nossa democracia, como eu fiz o comentário inicial, nós já retrocedemos. Nós já vivemos uma democracia sem valor, né, Luiz? Carcomida, que ninguém acredita mais. Você não acredita no Congresso Nacional. Acredita? Não. Você não acredita no vereador da sua cidade. Você não acredita no prefeito da sua cidade, do governador da sua cidade, do governador do seu estado. Você não acredita na sua Assembleia Legislativa como um todo, nem no Congresso Nacional, nem você acredita no juiz, porque o juiz, ele vai julgar um político por receber um dinheiro indevido, e ele recebe um dinheiro indevido, porque ele recebe o dinheiro, um auxílio moradia, tendo casa. É ilegal. É ilegal não, é legal. O Fux disse que é legal. Outro ministro supremo, que transformou uma ilegalidade na legalidade, o ministro Fux. Mas é no mínimo imoral, né, Luiz? Indecente. Como é que você vai acreditar numa justiça dessa, meu irmão? E o que mais me entristece, Luiz, é que ninguém tem uma atitude altruísta, uma atitude nobre de dizer, rapaz, isso não pode continuar, não. Você disse uma coisa para mim que eu guardei. É necessário abrir a caixa preta do judiciário. Eu também concordo. Nosso judiciário ganha bem, produz pouco. Aquela ex-ministra do STJ, pouco, e trabalha pouco. a Calmon, Uhum. Calmon, né? Calmon, né? Uhum. Qual é o nome dela? Que era da Corregedoria? Não sei se é Calmon. O sobrenome dela é Calmon, mas o primeiro nome agora me faltou. Ela, agora, há poucos dias atrás, ela disse que lamentava demais que a Lava Jato não chegava no judiciário. E o nome dela foi citado, e a pergunta foi feita ao Moro no Roda Viva. E o Moro disse que se aparecer e tal, ninguém ficava diante da lei, mas a gente notou que tinha ali uma coisa. Uma proteção. Uma proteção. E aí você não acredita nesse país. Não dá para acreditar. O único poder que poderia dar ao povo brasileiro a certeza de que isso é uma democracia. Era o guardião. Isso é um país republicano, é uma democracia, as pessoas são iguais, ninguém vai ficar acima da lei, que todos nós somos iguais perante a lei, era o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos... E ele está desmoralizado. Nos Estados Unidos, o Trump disse que ia expulsar Deus e o mundo
a justiça chegou e disse, epa, Trump disse, não pode entrar aqui determinado tipo de nacionalidade. A justiça foi lá e não foi o Supremo, não, um juiz comum. Um juiz comum. E muita coisa lá tá com dificuldade. Ele justamente. disse, não, ele não pode alterar isso, não. Então, Luiz, o que eu lamento é que, eu já disse isso aqui, e vou repetir, o Luiz sabe, eu me postei isso aqui. As eleições, ela lhe permite mudar 2 terços do Senado, lhe permite mudar todo o Congresso Nacional, toda a Câmara dos Deputados, lhe permite mudar o seu governador, lhe permite mudar a sua Assembleia como um todo, né? Lhe faz com que você tenha o direito de escolher o seu presidente da República. Mas quem é que vai mudar os tribunais? É necessária essa reforma. Mas quem faz? Necessária essa reforma. Quem faz? Não tem quem faça. Não. Agora, é interessante, nós estamos terminando esse segundo bloco, mais interessante. Essa medida provisória, na qual tem toda a certeza que passará tanto na Câmara como no Congresso, a favor do julgamento transitado em segunda instância, já é um passo importante. Quer dizer, até determinados parlamentares que se preocupam mais do que o seu umbigo, já estão escutando as vozes. Também já está livre, é bom lembrar isso aqui. O seu Dias Toffoli devolveu, estava sentado em cima do... Era o Dias Toffoli? Era. Estava com o processo do fórum privilegiado e já devolveu. Agora só falta a Carmen Lúcia pautar. Porque a mudança do fórum privilegiado não pode ser mais feita por uma emenda constitucional por conta da intervenção no Rio, né? Mas o Supremo estava julgando essa história de se era necessário ter esse fórum privilegiado para tanta gente, né? E estava indo no caminho quando o seu Dias Toffoli pediu vista e passou 3 meses com o processo aí. Agora devolveu. Resta saber se a ministra vai pautar ou não, né? A ministra Carmen Lúcia acho que é a criatura mais pressionada do planeta, né? E tem algumas pessoas acham que as atitudes dela são nobres, são corretas. Tem gente que desconfia, né, Luiz? Eu acho que depois de que ela fez aquela besteira em relação a Aécio Neves, para mim o Aécio Neves devia estar na cadeia. Aquela ali foi ali. Tudo de ruim começou ali, né, Luiz? Tudo que terminou de destruir o Supremo e colocá-lo... O Demóstenes perdeu o mandato. Aquele outro do PT perdeu o mandato. Pois é. Foram presos. E, puxa vida. Eu vou terminar esse bloco aqui agora. Não sai daí não, que no próximo bloco nós vamos discutir a questão séria em relação aos ataques terroristas, tem outro nome, que foram feitos aqui no estado do Ceará, e lamentar a postura dos políticos, em vez de se unir para nos defender, eles estão se aproveitando da nossa tragédia politicamente. Sai daí não, a gente volta já já. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, faz gosto de você andar, Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do programa A Hora da Verdade. E eu vou voltar aqui para as questões nossas aqui do estado do Ceará,
lamentar profundamente o que aconteceu nas últimas semanas, né, Luiz? Na última semana passada, mais precisamente no final de semana passada, em que houve ataques a ônibus aqui, ataque à regional, ataque principalmente à Secretaria de Justiça, mas que a polícia respondeu à altura, mandou 3 para o espaço, não foi, Luiz? Não vou fazer falta. Matou, na troca de tiro lá morreram 3. E a justificativa é porque foi votada a lei, pode ser que venha bloqueador para os celulares. Só que bloquear celular, a gente bloqueia e avisa depois. Mas infelizmente no Brasil não dá. Então, avisam que vão bloquear, dizer show para pegar a galinha, eles começam o processo. Enquanto eles tiverem acesso ao celular, eles estão tocando terror na cidade. E o que é que eu esperava? Eu vou dar um aqui de abestado, retardado, idiota, pode até eu ser abestado, retardado, idiota, eu não sei. Eu esperava, como cidadão cearense, que os políticos que me representam, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, como no Senado, se unissem ao governador, deputado federal do Ceará, senador do Ceará, deputado estadual do Ceará, independente de cor partidária, independente de qualquer pensamento político partidário, se unisse ao governador e ficasse solidário a ele neste momento em que ele tenta resguardar a população de Fortaleza. O que é que a gente vê? Todos se aproveitarem, Luiz, do momento, criarem fatos mais graves ainda, com insinuações, um fase solta, para conseguir receber dividendos políticos dessa tragédia. Eu não quero nem acreditar nisso, Luiz. Mas isso não é uma política pública, não só não é republicana, como também a população compreende esse jogo. Eu estava na Assembleia essa semana e muitos amigos meus disseram que eu era ingênuo. Que é assim mesmo, isso tá certo. Não, tá não. A política de segurança pública é igual a qualquer outra política. A política de segurança pública é o quê? É o cidadão estar vivo ou estar morto. Quando se tem ataques a ônibus, por enquanto estão mandando descer. E quando não mandar descer as pessoas? E se for a sua família estiver dentro do ônibus? Agora, o problema é que os políticos podem fazer isso, porque eles estão resguardados. E usam a desgraça alheia para discutir. Eu não estou dizendo aqui, nem vou dizer, nem estou dizendo que políticos, como até o capitão Wagner levantou, como é que pode dizer que ele está usando a política? A gente, não, capitão. Nem o senhor, nem os outros da oposição estão mandando ninguém fazer nada de errado, não. Mas tomem cuidado, porque a partir do momento que o caos acontece e vocês, em vez de ficar do lado de quem está combatendo o caos, critica quem está combatendo o caos, aí vocês podem levar a culpa, cara. É isso que eu estou querendo dizer. Por saber da honestidade de princípio de pessoas como o capitão, que eu respeito, não é, Luiz? Inclusive, nós elogiamos a decisão dele em relação a não deixar ser usado por artimanhas políticas partidárias aqui no Ceará, é que eu digo, capitão, tome cuidado. Lá no dado momento, o capitão disse, não, eu estou para ajudar, eu falei com o deputado Carlos Matos, é do PSDB. Não, o governador não se abriu, não chamou a gente. Será que não tem vaidade aí no meio, não? Será que não tem vaidade? Será que o deputado Carlos Matos, o deputado do capitão Wagner, o deputado lá do Iguatu, que eu me esqueço o nome? Agenor, não, o deputado do Iguatu não, lá do Tauá, ex-prefeito que é ligado ao Domingos, Odilon Aguiar. Será que se vocês pegassem o telefone e ligassem para o governador, dissessem, governador, nós estamos solidários no combate a esse terrorismo que está acontecendo no Ceará, porque a nossa preocupação é com a população cearense. Ele não recebia vocês de braços abertos, não, Luiz? O que tu acha, Luiz? Eu acredito, pelo que você está me falando, eu acho que é falta de interesse. Falta de interesse. Dos dois lados. Eu acho que já deveríamos tentar superar esse discurso. É natural usar essa tragédia na eleição, Luiz? Não só não é natural, como não é benéfica. Eu estou sendo ingênuo quando acho Não, concordo com você. Que deveria ter uma união, porque eles poderiam se unir para combater isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, fazer a crítica do lado do governador. Governador, olha, eu estou do seu lado aqui, do lado dele. Eu faria assim, eu estou do seu lado aqui, não vou lhe atrapalhar ou dizer qualquer coisa que possa criar um empecilho para combater esse pessoal, mas eu acho isso aqui está errado. O senhor deveria
chamar isso aqui e fazer... E dê sua sugestão, pai. Chame para um debate o governador mesmo. Ou então vá enquanto o governador, qualquer um deles, qualquer um tem um mandato que isso soa de forma natural, né, Luiz? Tem um mandato e soa de forma natural. Agora, as pessoas dizem que eu sou ingênuo, que político é assim mesmo. Se político fosse assim mesmo, Deus me livre de achar que a política do meu estado é quanto pior, melhor, inclusive com tragédia, com pessoas mortas para se ganhar a eleição. Eu já sei e tenho convicção de que na política o fim é perder, mas também estão exagerando na dose, né, Luiz? Vamos com calma. Talvez o telespectador concorde com o que você está falando, mas não está entendendo um pouco alguns detalhes. Primeiro, uma parte da oposição faz parte da base aliada do presidente Michel Temer. Eles poderiam estar ajudando, junto ao presidente, para a liberação de recursos, na qual esses recursos ajudariam tanto na criação de mais presídios, como também no aparelhamento e melhora do salário dos oficiais aqui do estado de Ceará. Estou dando um exemplo. Esquecer essas questões eleitorais que estão próximas. Segundo, eu acho que era um momento de solidariedade ao Poder Executivo, na figura do governador Camilo Santana, dizer, olha, nós temos nossos problemas de ponto de vista ideológico, administrativo, mas nesse momento nós temos um inimigo comum, que são essas facções que estão aterrorizando o cidadão. Carlos Frederico, independente se você morar hoje num município pequeno do interior, morar num bairro de Fortaleza, a sensação de segurança é muito grande. É muito grande. E mais que a polícia tenha trabalhado 24 horas para conter essa onda de violência, e tem trabalhado com eficiência, que indiscutivelmente depois daqueles outros duas chacinas, a polícia mudou o seu modelo. Depois da chacina, houve esses episódios dos ônibus, e depois daí a grande maioria foi abortada. E depois daí ela está abortando, ela está evitando inclusive mortes. A inteligência está evitando até mortes de assassinatos de jovens que iriam ser assassinados. A inteligência está funcionando de uma forma melhor, eles estão começando a tomar pé dessa situação e estão indo para cima, eu acho isso fundamental. Aí você tem uma onda de desapreciação da figura do governador, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, quando eu recebo mensagem desse tipo no WhatsApp ou no meu Facebook e tal, eu sou bem franco, eu digo, olha, se você quer fazer um debate, eu estou aqui. Mas se você quer de desmoralizar o chefe do executivo, aí eu vou para o debate. Eu digo, olha, ele reaparelhou a Polícia Militar do Estado do Ceará. Contratou tanto policial militar, Luiz, civil, olha, bombeiro. Se você puxar esses itens que você vai falar aí para a Assembleia, você que acompanha a Assembleia e eu que acompanho, o governador Camilo Santana fez o que todos na Assembleia cobravam que ele fizesse no tempo do Cid. Sem dúvida. Cobravam que o Cid fizesse. Porque diziam, não, o Cid botou os carros e tal, mas não esqueceu o homem. Quantas vezes eu fiz discurso de deputado dizendo que esqueceu o homem? Quantas vezes dizendo que não pagava as promoções? Quantas vezes eu disse que o salário era pequeno, não comparava com a média do Nordeste? Quantas vezes falaram que a quantidade de policiais era mínima e tinha que contratar mais? Quantas vezes disseram que não fazia contrato da Polícia Civil? Quantas vezes disseram que não fazia concurso de agente prisional? Quantas vezes disseram que não construía presídio? Tudo isso foi feito nesse governo, cara. E a solução dada pelos próprios deputados, que hoje dizem que não foi feito o que era para ser feito. Aí fica complicado você entender. Eu estava num debate e quando foi questionado alguns pontos, eu disse, olha, o estado do Ceará é tão ímpar, a tal ponto, que você tem no estado do Ceará, literalmente, as 3 maiores facções nacionais atuando. Isso é uma questão ímpar. Nenhum outro estado do Nordeste praticamente se repete, como também no restante dos estados brasileiros, esse cenário, que é PCC, Comando Vermelho e a Grande Família do Norte atuando num estado só. Por quê? Você sabe muito bem o motivo. O Ceará é perto de onde?
A questão geográfica do Ceará beneficia o tráfico de drogas. E o Ceará Mas tem é- duas mas- coisas, mas tem mais duas outras coisas do Ceará também, Ah. que às vezes não é discutido. O Ceará tem um porto e tem um aeroporto internacional, quer dizer, também, e tem uma orla marítima onde vem muitos turistas. Então, onde que eu quero chegar? O Ceará tem características próprias que, independente dos governadores que passarem e os que virão, esse problema vai persistir por muito tempo. E é um problema nacional, Luiz. Não É é o que Pacto o, Federativo. não é que o Ceará ele seja um problema nosso aqui. É um problema É nacional. o Pacto Federativo. A droga que é distribuída do Brasil, um dos corredores de saída é o Ceará. Pela proximidade da Europa, pela proximidade da África. Então, eles usam o Ceará como um dos corredores de vários que tem no país. Vários que tem no país. Usam também lá o norte do país, é mais fácil, e as fronteiras lá são muito mais fáceis. Então, agora, é para entrar a droga, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência. O que me revolta é que todos esses políticos de mandato, eles sabem muito bem que isso é uma questão nacional. Sabe, existem erros aqui na polícia daqui Deixa eu só do lhe estado do corrigir um Ceará. detalhe, só Pois lhe chamar não. a atenção. Foram governistas até um dia desse. Boa parte deles. Tem um fato que você lembrou? Né? Tem um fato Não que se você... nome não, mas uma parte deles foram Eu governistas. não vou nem nominar, não. Só para você ter ideia como esse discurso ele não é honesto, que tem hoje governistas, e há bem pouco tempo atrás, fazia esse discurso com Uma eles. oposição, E deixaram de fazer. O mesmo discurso. A mesma coisa, cara. Apesar de que esses agora têm... Esses que eram oposição e viraram governistas, agora, há pouco tempo, eles não falam mais sobre acanhados. da segurança a mesma coisa que esses outros diziam. Eles não falam mais. Por quê? É sincero o discurso? Então, é preciso que vocês entendam que não dá para vocês fazerem política com a vida das pessoas. E o que eu lamento... E as pessoas compreendem... E eu lamento esse profundamente, jogo. Luiz, eu lamento profundamente que sejam pessoas que eu tenho um respeito. Tenho um respeito pela qualidade de vários deles. Eu não cito nomes. Eu tenho um respeito. Mas vocês estão redondamente equivocados nesse processo. Redondamente equivocados nesse processo. Eu não tenho força para isso, mas se eu tiver, o assessor de você tivesse, olha, esse não é o caminho, não. Todo mundo está querendo se salvar, ano de eleição, todo mundo quer voltar para a Assembleia, voltar para a Câmara Federal, mas esse não é o caminho, não. Esse caminho aí, muito pelo contrário. Por exemplo, deputados federais que estão criticando o governo porque não resolveram o problema da segurança, deputado federal, um dos maiores problemas de segurança é lá no Congresso Nacional, cara. São leis que precisam ser votadas para mudar a segurança do país. O que foi que você fez? Vamos perguntar, né, Luiz? Como deputado federal, o que foi que você fez? Qual a lei que você fez na área de segurança? O que você tentou passar, ou passou, ou ajudou alguém a passar, ou relatou, ou encaminhou nesses 4 anos? Não dá para fazer nada, não. Então, para que você quer ser deputado federal de novo? Se o processo não anda, se não dá tempo, se você não consegue votar, você não tem força política para isso, para que você está se candidatando à reeleição? Qual foi a emenda parlamentar que você botou para o Estado do Ceará para ajudar na segurança pública? Para você criticar o governador pela segurança pública? Então, tem algumas posições que precisam ser... Ei, cara, acorda. Né? Acorda para tu poder fazer a crítica. Agora, A crítica tem que ser feita, deve ser feita. O governo não é perfeito. Por exemplo, o secretário se equivocou quando na chacina da TUF. Não, na chacina lá você Do falou? Benfica. Do Benfica, que ele culpou torcida organizada e não era. Já foi comprovado que não. Não era. Era facção. Se equivocou. E aí faça crítica. Não tem problema nenhum. Faça crítica. Né? Faça crítica. Havia uma crítica. Agora, como... Havia uma crítica que não havia um trabalho de inteligência e você nota que houve uma mudança de postura. Total. Hoje Se vocês querem ser ouvidos nesse processo, comece logo como o Luiz fez aí. Reconhecer que estava tudo errado, não tinha trabalho de inteligência, passou a ter, porque os resultados estão começando a aparecer. Vou dar um exemplo claro, que a questão é nacional. O helicóptero que matou aqueles membros do PCC, eles foram recuperados
encontrados aonde? No mangue lá no mangue lá do Aracati? Foi? Ou foi no mangue aqui da Barra do Ceará? Ou foi lá em São Paulo? Como é que o governador vai ter força de investigar, de prender criminosos que matam aqui e tem sede em São Paulo? De onde é que os tentáculos do governador podem ir além das fronteiras, Luiz? Só se houver um trabalho junto com o governo federal, monitorando os estados e criando um cadastro único, né? Porque, por exemplo, eu posso roubar aqui e fazer o que bem entendo, quando eu entro no outro estado, eles não têm meu cadastro. O que eu estou querendo dizer que qualquer um, Capitão Wagner, Tasso Gereissati, Ailton Lopes, são os pré-candidatos, né, Luiz? Qualquer um. Ciro Saraiva, qualquer um que ganha eleição, e for para lá, vai passar pelo mesmo problema. Tenha a humildade de dizer isso, pessoal. O governador Cid Gomes, lá atrás, quando o doutor Luiz, angustiado com a violência, o governador Cid Gomes montou um projeto de Ronda do Quarteirão achando que podia resolver. Foi eleito governador. Fez muito pelo Ceará, demais. Foi o governador que mais realizou. Mas resolveu o problema da segurança? Resolveu? Não. Então, não quero repetir essa dose, não. Alguns de vocês achavam, eu estava falando nisso aqui, fazendo alguma defesa política, né? Porque eu estou criticando o líder maior desse grupo, que é o grupo do governador. De uma forma muito sincera. Né? Não estou dizendo que ele não tinha vontade de resolver, não. Mas ele comprou um projeto de Ronda do Quarteirão pensando em resolver e não resolveu. Então é necessário ter humildade diante de uns fatos que não são locais, né? Que são federais. Como é que se faz reconhecimento e honestidade de princípio que os senhores deveriam ter? Tá certo? Luiz, obrigado pela me ajudar aqui de novo, a gente fazer mais um programa Hora da Verdade. E eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Verdade junto com vocês. Até lá.